Os Condenados da Terra, por Frantz Fanon. Capítulo 4. Sobre a cultura nacional. Abre aspas. Não basta escrever um canto revolucionário para participar da Revolução Africana. É preciso fazer esta revolução com o povo. Com o povo, e os cantos surgirão sozinhos, e por si mesmos. Para ter uma ação autêntica, é necessário ser pessoalmente uma parte viva da África e de seu pensamento, um elemento dessa energia popular inteiramente mobilizada para a libertação, o progresso e a felicidade da África. Não há nenhum lugar fora desse combate único, nem para o artista, nem para o intelectual, que não esteja ele próprio empenhado e totalmente mobilizado com o povo na grande luta da África e da humanidade sofredora. Fecha aspas. Sékou Touré nota: o líder político será considerado representante de uma cultura. Comunicação ao segundo Congresso dos Escritores e Artistas Negros, Roma, 1959. Fim de anotação. Cada geração deve, numa relativa opacidade, descobrir sua missão, executá-la ou traí-la. Nos países subdesenvolvidos, as gerações precedentes ao mesmo tempo resistiram ao trabalho de erosão efetuado pelo colonialismo e prepararam o amadurecimento das lutas atuais. Precisamos perder o hábito, agora que estamos em pleno combate, de minimizar a ação de nossos pais ou de fingir incompreensão diante de seu silêncio ou de sua passividade. Eles se bateram como puderam, com as armas que então possuíam, e se os ecos de sua luta não repercutiram na arena internacional, cumpre ver a razão disso, menos na ausência de heroísmo que numa situação internacional fundamentalmente diferente. Foi necessário que mais de um colonizado dissesse: isso não pode continuar. Foi necessário que mais de uma tribo se rebelasse. Foi necessário mais de um levante sufocado, mais de uma manifestação reprimida, para que pudéssemos hoje erguer a cabeça com essa confiança na vitória. Nossa missão histórica, para nós que tomamos a decisão de romper as rédeas do colonialismo, é regular todas as revoltas, todos os atos desesperados, todas as alternativas abortadas ou afogadas em sangue. Analisaremos neste capítulo o problema, considerado fundamental, da legitimidade da reivindicação de uma nação. É preciso reconhecer que o partido que mobiliza o povo pouco se preocupa com esse problema de legitimidade. Os partidos políticos partem do real vivido e, é em nome desse real, em nome dessa atualidade que pesa sobre o presente e o futuro dos homens e das mulheres, que convidam à ação. O partido político pode perfeitamente falar da nação em termos comoventes, mas o que lhes interessa é que o povo que os escuta compreenda a necessidade de participar do combate se aspira simplesmente a existir. Sabe-se hoje que na primeira fase da luta nacional, o colonialismo procura esvaziar a reivindicação nacional, recorrendo ao economismo. Desde as primeiras reivindicações, o colonialismo simula compreensão, reconhecendo com ostensiva humildade que o território sofre de um subdesenvolvimento grave, o qual requer um importante esforço econômico e social. E, de fato, acontece que algumas medidas espetaculares, frentes de trabalho inauguradas aqui e ali para aproveitar os desempregados, retardam por alguns anos a cristalização da consciência nacional. Mas, cedo ou tarde, o colonialismo percebe que não lhe é possível realizar um projeto de reformas econômico-sociais que satisfaça as aspirações das massas colonizadas. Mesmo no plano da barriga, o colonialismo dá provas de sua impotência congênita. O Estado colonialista descobre bem depressa que querer desarmar os partidos nacionais no domínio estritamente econômico viria a dar em fazer nas colônias o que não quis fazer em seu próprio território. E não é por acaso que floresce hoje, um pouco por toda a parte, a doutrina do cartierismo. A amargura desiludida de Cartier ante a obstinação da França em vincular a si indivíduos a quem deverá alimentar, enquanto tantos franceses vivem na penúria, traduz a impossibilidade em que se acha o colonialismo
de se converter em programa desinteressado de ajuda e amparo. É por isso que, ainda uma vez, não é preciso perder tempo em repetir que vale mais a fome com a dignidade que o pão na escravidão. É preciso, pelo contrário, convencer-se de que o colonialismo é incapaz de proporcionar aos povos colonizados as condições materiais suscetíveis de fazê-lo esquecer as suas preocupações de dignidade. Tão logo o colonialismo compreendeu aonde o levaria sua tática de reformas sociais, nós o vimos recobrar seus velhos reflexos, reforçar os efetivos policiais, despachar tropas e instalar um regime de terror mais adaptado aos seus interesses e à sua psicologia. No seio dos partidos políticos, a maior parte das vezes ao lado deles, aparecem homens de cultura colonizados. Para esses homens, a reivindicação de uma cultura nacional, a afirmação da existência dessa cultura, representa um campo de batalha privilegiado. Enquanto os homens políticos inscrevem sua ação no real, os homens de cultura situam-se no quadro da história. Em face do intelectual colonizado, que resolve responder agressivamente à teoria colonialista de uma barbárie pré-colonial, o colonialismo quase não reagirá. Reagirá menos ainda porque as ideias desenvolvidas pela intelectualidade colonizada são largamente professadas pelos especialistas metropolitanos. É banal, na verdade, constatar que há várias décadas, numerosos pesquisadores europeus reabilitaram as civilizações africanas, mexicanas ou peruanas. Causou espanto a paixão de que se revestiram os intelectuais colonizados para defender a existência de uma cultura nacional. Mas os que condenam essa paixão exacerbada esquecem estranhamente que seu psiquismo, seu ego, se abrigam comodamente por trás de uma cultura francesa ou alemã que provou seu valor e que ninguém contesta. Concedo que no plano da existência, o fato de ter havido uma civilização asteca não altera muito o regime alimentar do camponês mexicano de hoje. Concedo que todas as provas que pudessem ser dadas da existência de uma prodigiosa civilização songhai não mudam o fato de que os songhais de hoje são subalimentados, analfabetos, vivem entre céu e água com a cabeça vazia, os olhos vazios. Mas já foi dito inúmeras vezes, essa procura apaixonada de uma cultura nacional anterior à era colonial extrai sua legitimidade da preocupação partilhada pelos intelectuais colonizados de retroceder em face da cultura ocidental, na qual correm o risco de submergir, porque se dão conta de que estão na iminência de naufragar, de perder-se, portanto, para o seu povo. Esses homens obstinam-se com o coração cheio de fúria e o cérebro ardente em retomar contato com a seiva mais antiga, mais pré-colonial de seu povo. Vamos mais longe. Talvez essas paixões e essa fúria sejam alimentadas ou pelo menos orientadas pela secreta esperança de descobrir, para além da miséria atual, do desprezo por nós mesmos, dessa demissão e dessa renúncia, uma era extraordinariamente bela e resplandecente, que nos reabilite ao mesmo tempo aos nossos próprios olhos e aos olhos dos outros. Digo que estou decidido a ir mais longe. Inconscientemente, talvez, os intelectuais colonizados, não podendo enamorar-se da história atual de seu povo oprimido, não podendo admirar sua presente barbárie, deliberaram ir mais longe, mais fundo, e foi com alegria excepcional que descobriram que o passado não era de vergonha, mas de dignidade, de glória e de solenidade. A reivindicação de uma cultura nacional passada não reabilita apenas, em verdade, justifica uma cultura nacional futura. No plano do equilíbrio psicoafetivo, provoca no colonizado uma mutação de importância fundamental. Talvez não tenha sido suficientemente demonstrado que o colonialismo não se contenta de impor sua lei ao presente e ao futuro do país dominado. Ao colonialismo não basta encerrar o povo em suas malhas, esvaziar o cérebro colonizado de toda forma e de todo conteúdo. Por uma espécie de perversão da lógica, ele se orienta para o passado do povo oprimido, deforma-o, desfigura-o, aniquila-o.
Essa tarefa de desvalorização da história do período anterior à colonização adquire hoje sua significação dialética. Quando refletimos nos esforços empregados para provocar a alienação cultural tão característica da época colonial, compreendemos que nada foi feito por acaso e que o resultado global pretendido pelo domínio colonial era convencer os indígenas de que o colonialismo deveria arrancá-los das trevas. O resultado, conscientemente procurado pelo colonialismo, era meter na cabeça dos indígenas que a partida do colono significaria para eles o retorno à barbárie, ao aviltamento, à animalização. No plano do inconsciente, o colonialismo não pretendia ser visto pelo indígena como uma mãe doce e bondosa que protege o filho contra um ambiente hostil, mas sob a forma de uma mãe que a todo momento impede um filho fundamentalmente perverso de se suicidar, de dar livre curso a seus instintos maléficos. A mãe colonial defende o filho contra ele mesmo, contra seu ego, contra sua fisiologia, sua biologia, sua infelicidade ontológica. Nessa situação, a reivindicação do intelectual colonizado não é um luxo, mas a exigência de um programa coerente. O intelectual colonizado, que situa seu combate no plano de legitimidade, que quer fornecer provas, que aceita desnudar-se para melhor exibir a história de seu corpo, está condenado a esse mergulho nas entranhas do seu povo. O mergulho não é especificamente nacional. O intelectual colonizado, que resolve travar combate com as mentiras colonialistas, há de lutar em escala continental. O passado é valorizado. A cultura, que é arrancada do passado para ser exibida em todo o seu esplendor, não é de seu país. O colonialismo, que não graduou seus esforços, nunca cessou de afirmar que o negro é um selvagem. E o negro, para ele, não era nem o angolense, nem o nigeriano. Falava do negro. Para o colonialismo, este vasto continente era uma toca de selvagens, uma região infestada de superstições e fanatismo, fadada ao desprezo, atingida pela maldição de Deus, terra de antropófagos, terra de negros. A condenação do colonialismo é continental. A afirmação feita pelo colonialismo de que a noite humana caracterizou o período pré-colonial refere-se ao conjunto do continente africano. Os esforços do colonizado para se reabilitar e escapar à dentada colonial escrevem-se logicamente numa perspectiva que é a mesma do colonialismo. O intelectual colonizado, que se afastou bastante da cultura ocidental e teima em proclamar a existência de uma cultura, não o faz nunca em nome de Angola ou do Daomé. A cultura que é afirmada é a cultura africana. O negro, que jamais foi tão negro como a partir do instante em que esteve sob o domínio do branco, quando resolver dar testemunho de cultura, fazer obra de cultura, percebe que a história lhe impõe um terreno determinado, que a história lhe indica um caminho preciso e que lhe cumpre manifestar uma cultura negra. E é bem verdade que os grandes responsáveis por essa racionalização do pensamento, ou pelo menos das tentativas de pensamento, são e continuam sendo os europeus que não cessaram de opor a cultura branca às outras inculturas. O colonialismo não julgou necessário perder tempo em negar uma após as outras as culturas das diferentes nações. Por isso, a resposta de colonizado será naturalmente continental. Na África, a literatura colonizada dos últimos 20 anos não é uma literatura nacional, mas uma literatura de negros. O conceito de negritude, por exemplo, era a antítese afetiva, se não lógica, desse insulto que o homem branco fazia à humanidade. Essa negritude exacerbada contra o desprezo do branco revelou-se em certos setores apenas capaz de suspender interdições e maldições. Uma vez que se viam confrontados, antes de tudo com o ostracismo global, o desprezo sincrético do dominador, os intelectuais guineenses ou quenianos reagiam admirando ou cantando a si mesmos. A afirmação incondicional da cultura europeia sucedeu à afirmação incondicional da cultura africana.
Em conjunto, os chantres da negritude opuseram a velha Europa à jovem África. A razão enfadonha a poesia, a lógica opressiva à natureza impetuosa. De um lado, rigidez, cerimônia, protocolo, ceticismo. Do outro, ingenuidade, petulância, liberdade e, por que não, abundância. Mas também irresponsabilidade. Os chantres da negritude não hesitarão em transcender os limites do continente. Vozes da América vão retomar este hino com redobrada amplitude. O mundo negro nascerá Ibúzia de Gana, Birago Diop de Senegal, Hampâté Bâ do Sudão, Senker Drake de Chicago. Não vacilarão em afirmar a existência de laços comuns, de linhas de força idênticas. O exemplo do mundo árabe poderia igualmente ser lembrado aqui. Sabe-se que a maioria dos territórios árabes foi submetida ao domínio colonial. O colonialismo envidou-se nessas regiões os mesmos esforços para inculcar no espírito dos indígenas que sua história de antes da colonização era uma história dominada pela barbárie. A luta de libertação nacional acompanhou-se de um fenômeno cultural conhecido pelo nome de Renascimento do Islã. A paixão com que os autores árabes contemporâneos se lançam à tarefa de recordar a seu povo as grandes páginas da história árabe é uma resposta às mentiras do ocupante. Os grandes nomes da literatura árabe foram inventariados e o passado da civilização árabe foi brandido com o mesmo arrebatamento, o mesmo ardor que os das civilizações africanas. Os líderes árabes procuraram reavivar a famosa Dar el-Salam, que refulgiu com tanto brilho nos séculos XII, XIII e XIV. Hoje, no plano político, a Liga Árabe concretiza esta vontade de retomar a herança do passado e elevá-la a culminâncias. Hoje, médicos e poetas árabes interpelam-se através das fronteiras, esforçando-se por fundar uma nova cultura árabe, uma nova civilização árabe. É em nome do arabismo que esses homens se reúnem, é em seu nome que tratam de pensar. Todavia, ao mundo árabe, o sentimento nacional conservou, mesmo sob o domínio colonial, uma vivacidade que não se observa na África. Por isso, não se nota na Liga Árabe essa comunhão espontânea de cada um com todos. Pelo contrário, paradoxalmente, cada um tenta cantar as realizações de sua nação, estando o fenômeno cultural desprendido da indiferenciação que o caracterizava ao mundo africano. Os árabes não chegam sempre a se eclipsar diante do objeto. A cultura vivida não é nacional, mas árabe. O problema não consiste ainda em assegurar uma cultura nacional, em apossar-se do movimento das nações, mas em assumir uma cultura árabe ou africana diante da condenação global manifestada pelo dominador. No plano africano, como no plano árabe, vê-se que a reivindicação do homem de cultura do país colonizado é sincrética, continental, mundial no caso dos árabes. Essa obrigação histórica em que se acham os homens de cultura africanos de radicializar suas reivindicações, de falar mais de cultura africana que de cultura nacional, vai conduzi-los a um beco sem saída. Tomemos, por exemplo, o caso da Sociedade Africana de Cultura. Essa sociedade foi criada por intelectuais africanos que desejavam conhecer-se mutuamente, permutar suas experiências e suas respectivas pesquisas. O objetivo da sociedade era, portanto, afirmar a existência de uma cultura africana, inventariar esta cultura no quadro de nações definidas, revelar o dinamismo interno de cada uma das culturas nacionais. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade respondia a uma outra exigência, a de se colocar ao lado da sociedade europeia de cultura, que ameaçava transformar-se em sociedade universal de cultura. Havia, portanto, na raiz dessa decisão, a preocupação de apresentar-se no encontro universal, com todas as suas armas, com uma cultura saída das próprias entranhas do continente africano. Ora, com extrema rapidez, essa sociedade vai revelar sua inaptidão para incumbir-se dessas diversas tarefas
e limitar-se a manifestações exibicionistas. Mostrar aos europeus que existe uma cultura africana. Opor-se aos europeus ostentadores e narcisistas. Tal será o comportamento habitual dos membros dessa sociedade. Já indicamos que essa atitude era normal e baseava sua legitimidade na mentira propagada pelos homens de cultura ocidentais. Mas a degradação dos objetivos da sociedade vai aprofundar-se com a elaboração do conceito de negritude. A sociedade africana vai tornar-se a sociedade cultural do mundo negro e será levada a abarcar a diáspora negra, isto é, as dezenas de milhões de negros dispersos pelos continentes americanos. Os negros que se encontram nos Estados Unidos, na América Central ou Latina, tinham de fato a necessidade de agarrar-se a uma matriz cultural. O problema que se apresentava diante deles não era fundamentalmente diferente daquele que se confrontavam os africanos. Com relação a eles, os brancos da América não se comportam diferentemente dos que dominavam os africanos. Vimos que os brancos estavam acostumados a pôr todos os negros no mesmo saco. No decorrer do primeiro Congresso da Sociedade Africana de Cultura, realizado em Paris em 1956, os negros americanos espontaneamente refletiram sobre seus problemas no mesmo plano que os dos seus congêneres africanos. Os homens de cultura africanos, ao falar em civilizações africanas, outorgavam um estado civil razoável aos antigos escravos. Mas, pouco a pouco, os negros americanos foram percebendo que os problemas existenciais que se colocavam diante deles não se assemelhavam àqueles com que defrontavam os negros africanos. Os negros de Chicago só se pareciam com os da Nigéria e Tanganica na exata medida em que todos eles se definiam em relação aos brancos. Mas, passados os primeiros confrontos, uma vez tranquilizada a subjetividade, os negros americanos perceberam que os problemas objetivos eram fundamentalmente heterogêneos. Os carros da liberdade em que os negros e brancos americanos tentam fazer recuar a discriminação racial não mantêm em seu princípio e seus objetivos senão tênues afinidades com a luta heróica do povo angolano contra o odioso colonialismo português. Assim, durante o segundo Congresso da Sociedade Africana de Cultura, os negros americanos deliberaram criar uma sociedade americana dos homens de cultura negros. A negritude encontrou, portanto, seu primeiro limite nos fenômenos que justificam a historicização dos homens. A cultura negro-africana, se fragmentou porque os homens que se propunham a encarná-la compreenderam que toda cultura é antes de tudo nacional e que os problemas que mantinham Richard Wright ou Langston Hughes em estado de alerta eram fundamentalmente diferentes daqueles que poderiam desafiar Leopold Sédar ou Jomo Kenyatta. Do mesmo modo, certos estados árabes que haviam entoado o canto prestigioso da renovação árabe deviam perceber que sua posição geográfica e a independência econômica de sua região eram mais fortes que o passado que queriam reviver. Por isso, vemos hoje os estados árabes organicamente ligados às sociedades mediterrâneas de cultura. É que esses estados estão submetidos a pressões modernas, a novos circuitos comerciais, ao passo que as redes que dominavam no período do esplendor árabe desapareceram. Mas há, sobretudo, o fato de que os regimes políticos de certos estados árabes são a tal ponto heterogêneos, estranhos uns aos outros, que um encontro mesmo cultural entre esses estados se revela um disparate. Vê-se, portanto, que o problema cultural, tal como é algumas vezes colocado nos países colonizados, corre o risco de dar lugar a ambiguidades graves. A incultura dos negros, proclamada pelo colonialismo, a barbárie congênita dos árabes, deviam logicamente conduzir a uma exaltação dos fenômenos culturais não mais nacionais, mas continentais e singularmente racializados. Na África, o esforço do homem de cultura é um esforço negro-africano ou árabe-muçulmano. Não é especificamente nacional. A cultura está cada vez mais separada da atualidade. Ela encontra refúgio numa fogueira passionalmente incandescente e dificilmente abre caminhos concretos que seriam, contudo, os únicos capazes de lhe proporcionar os atributos de fecundidade, homogeneidade e densidade. Se a tarefa do intelectual colonizado é, historicamente, limitada, deve, apesar disso,
contribuíram em grande parte para sustentar, para legitimar a ação dos homens políticos. E é verdade que o esforço do intelectual colonizado assume às vezes o aspecto de um culto, de uma religião. Mas, se analisa devidamente essa atitude, vê-se que ela traduz a tomada de consciência, por parte do colonizado, do perigo que corre de romper as últimas amarras com seu povo. Essa fé proclamada na existência de uma cultura nacional é de fato um retorno ardente, desesperado, a seja o que for, para garantir sua salvação, para escapar à supremacia da cultura branca. O colonizado sente a necessidade de regressar às raízes ignoradas, de se perder, suceda o que suceder, nesse povo bárbaro. Uma vez que sente que se torna alienado, isso é, o centro vivo de contradições que ameaçam ser insuperáveis, o colonizado arranca-se do pântano onde estava arriscado a enterrar-se e impetuosamente, arrebentadamente, aceita, decide assumir, confirma. O colonizado descobre que é obrigado a responder por tudo e por todos. Não se converte apenas em defender. Aceita ser colocado entre os outros e doravante pode permitir-se a rir de sua covardia passada. Essa arrancada difícil e dolorosa é porém necessária. Quando ela não se realiza, assiste-se a mutilações psicoafetivas extremamente graves. Indivíduos sem fronteira, sem limite, sem cor, apátridas, desenraizados, anjos. Também não causará espanto ouvir certos colonizados declarar, abre aspas, é como senegalês e francês, é como argelino e francês que eu falo, fecha aspas. Topando na necessidade, se quer ser autêntico, de assumir duas nacionalidades, duas determinações, o intelectual árabe e francês, o intelectual nigeriano e inglês, escolhe a negação de uma dessas determinações. Ordinariamente, não querendo ou não podendo escolher, esses intelectuais reúnem todas as determinações históricas que os condicionaram e colocam-se radicalmente numa perspectiva universal. É que o intelectual colonizado se lançou com avidez na cultura ocidental, semelhante aos filhos adotivos que não cessam de investigar o novo quadro familiar enquanto não se cristaliza em seu psiquismo um núcleo de segurança mínima. O intelectual colonizado vai cuidar de tornar a sua cultura europeia. Não lhe bastará conhecer Rabelais ou Diderot, Shakespeare ou Edgar Poe. Venderá seu cérebro até a mais extrema cumplicidade com esses homens. Trecho de um poema. A dama não estava só. Tinha um marido como deve ser, que citava Racine e Corneille, e Voltaire e Rousseau, e o pai Hugo e o jovem Musset, e Gide e Valéry, e muitos outros mais. Fim da citação. René Despestre, Face à la nuit. Mas no momento em que os partidos nacionalistas mobilizam o povo em nome da independência nacional, o intelectual colonizado pode, às vezes, rejeitar com um pontapé essas aquisições que de súbito lhe parecem alienantes. Todavia, é mais fácil proclamar a rejeição que rejeitar de fato. Esse intelectual que, por intermédio da cultura, se tinha infiltrado na civilização ocidental, que havia chegado a aderir fortemente à civilização europeia, acabará por perceber que a matriz cultural que estava disposto a assumir por amor à originalidade, não lhe oferece as figuras de proa capazes de suportar a comparação com aquelas outras, numerosas e prestigiosas, da civilização do ocupante. A história, evidentemente, escrita aliás pelos ocidentais e para os ocidentais, poderá episodicamente valorizar certos períodos do passado africano. Mas, de pé diante do presente de seu país, observando com lucidez, entre aspas, objetivamente, a atualidade do continente que pretendia fazer seu o intelectual, oriza-se com o vazio, o embrutecimento, a selvageria. Ora, sentindo que precisa sair dessa cultura branca, que precisa procurar noutra parte, em qualquer outro lugar, e como não encontra um alimento cultural à altura do panorama glorioso exibido pelo dominador,
o intelectual colonizado retrocederá a posições passionais e manifestará uma psicologia dominada por uma sensibilidade, uma irritabilidade, uma suscetibilidade excepcionais. Esse movimento de recuo, que procede em primeiro lugar de uma petição de princípio em seus mecanismos internos e em sua fisionomia, evoca sobretudo um reflexo, uma contradição muscular. Assim se explica suficientemente o estilo dos intelectuais colonizados que decidem exprimir essa fase da consciência em processo de libertação. O estilo vibrante, pejado de imagens, porque a imagem é a ponte levadiça que permite que as energias inconscientes se espalhem pelas campinas circundantes. Estilo nervoso, animado de ritmos, de parte a parte habitado por uma vida eruptiva. Colorido, bronzeado, ensolarado e violento. Esse estilo, que em sua época espantou os ocidentais, não é, como se insinuou, um caráter racial, mas traduz antes de tudo um corpo a corpo. Revela a necessidade em que se encontra esse homem de ferir-se, de deitar sangue realmente, sangue vermelho, de se livrar de uma parte de seu ser que já continha germes de podridão. Combate doloroso, rápido, no qual infalivelmente o músculo devia substituir o conceito. Se no plano poético esse esforço atinge alturas insólitas, verifica-se que no plano da existência o intelectual termina frequentemente no impasse. Quando, alcançado o ponto culminante do namoro com seu povo, qualquer que tenha sido e qualquer que seja, o intelectual resolve reencontrar o caminho da cotidianidade. Só traz de sua aventura fórmulas terrivelmente infecundas. Privilegia os costumes, as tradições, os modos aparentes e sua busca forçada, dolorosa, apenas evoca uma banal procura de exotismo. É o período em que os intelectuais cantam as menores determinações do panorama indígena. O bobo é cultuado, os calçados parisienses ou italianos são abandonados em proveito das babuchas. Reencontrar o povo é algumas vezes nesse período querer ser negro. Não um negro como os outros, mas um verdadeiro negro. Um negro desprezível, como o que é o branco. Reencontrar o povo é fazer-se árabe, fazer-se o mais indígena possível, o mais irreconhecível. É cortar as asas que se tinham deixado crescer. O intelectual colonizado resolve proceder ao inventário das más maneiras auridas no mundo colonial e apressa-se a adotar as boas maneiras do povo, desse povo que passa a ser o detentor de toda a verdade. O escândalo que essa atitude provoca nas fileiras dos colonialistas instalados no território reforça a decisão do colonizado. No momento em que os colonialistas, que haviam saboreado a vitória sobre tais assimilados, se dão conta de que esses homens considerados salvos começam a dissolver-se na negralhada, todo o sistema vacila. Cada colonizado conquistado, cada colonizado seduzido, quando decide extraviar-se, não somente representa um revés para a empresa colonial, como também simboliza a inutilidade e a falta de profundeza do trabalho realizado. Cada colonizado que torna a transpor a linha é uma condenação radical do método e do regime, e o intelectual colonizado encontra no escândalo provocado por sua atitude uma justificação para sua renúncia e um incentivo para perseverar. Se quiséssemos rebuscar nas obras dos escritores colonizados as diversas fases que caracterizam essa evolução, veríamos projetar-se diante dos nossos olhos um panorama em 3 tempos. Numa primeira etapa, o intelectual colonizado prova que assimilou a cultura do ocupante. Suas obras correspondem exatamente às dos seus colegas metropolitanos. A inspiração é europeia e pode-se facilmente vincular essas obras a uma corrente bem definida na literatura metropolitana. É o período assimilacionista integral. Encontrarão-se nessa literatura de colonizados, parnassianos, simbolistas, surrealistas. Numa segunda etapa, o colonizado sofre um abalo e resolve recordar.
Este período corresponde aproximadamente ao mergulho que acabamos de descrever. Mas como não está inserido em seu povo, como mantém relações de exterioridade com seu povo, o colonizado contenta-se em recordar. Velhos episódios da infância surgirão do fundo da memória. Velhas lendas serão reinterpretadas em função de uma estética de empréstimo e de uma concepção do mundo descoberta sobre outros céus. Algumas vezes, essa literatura de pré-combate será dominada pelo humor e pela alegoria. Período de angústia, de mal-estar, experiência da morte, experiência também da náusea. Vomita-se, mas já por baixo engatilha-se o riso. Enfim, num terceiro período, chamado de combate, o colonizado, depois de ter tentado perder-se no povo, perde-se com o povo, vai, ao contrário, sacudir o povo. Em vez de privilegiar a letargia do povo, transforma-se em despertador do povo. Literatura de combate, literatura revolucionária, literatura nacional. No curso dessa fase, um grande número de homens e mulheres que até então jamais haviam pensado em fazer obra literária, agora que se veem colocados em situações excepcionais, na prisão, nas matas ou aguardando a execução, sentem a necessidade de falar de sua nação, de compor a frase que exprime o povo, de se fazer porta-voz de uma nova realidade em atos. Cedo ou tarde, porém, o intelectual colonizado compreenderá que não se dá testemunho de nação a partir da cultura, mas que se pode evidenciá-la no combate que o povo conduz contra as forças de ocupação. Nenhum colonialismo tira sua legitimidade da inexistência cultural dos territórios sob seu domínio. Jamais alguém causará vergonha ao colonialismo exibindo diante dele tesouros culturais desconhecidos. No momento em que se dá o trabalho de fazer obra cultural, o intelectual colonizado não percebe que utiliza técnicas e uma língua emprestadas pelo ocupante. Contenta-se de revestir esses instrumentos de um cunho que pretende ser nacional, mas que lembra estranhamente o exotismo. O intelectual colonizado, que retorna a seu povo através das obras culturais, comporta-se de fato como um estrangeiro. Por vezes, não hesitará em valer-se dos dialetos para manifestar sua vontade de estar o mais perto possível do povo. Mas as ideias que exprime, as preocupações que o habitam, não têm nada em comum com a situação concreta que conhecem os homens e as mulheres de seu país. A cultura para a qual se inclina o intelectual não passa na maior parte das vezes de um estoque de particularismos. Querendo ajustar-se ao povo, ajusta-se ao revestimento visível. Ora, esse revestimento é apenas o reflexo de uma vida subterrânea, densa, em perpétua renovação. Essa objetividade que vaza os olhos e parece caracterizar o povo não é, na verdade, senão o resultado inerte e já negado de adaptações múltiplas e nem sempre coerentes de uma substância mais fundamental que, esta sim, está em plena renovação. O homem de cultura, em vez de partir em busca dessa substância, vai deixar-se hipnotizar pelos farrapos mumificados que, estabilizados, significam pelo contrário a negação, o excesso, a ficção. A cultura não tem nunca a transparência do costume. A cultura foge de toda simplificação. Em sua essência, ela está em oposição com o costume, que é sempre uma deterioração da cultura. Querer apegar-se à tradição ou reatualizar as tradições abandonadas é ir não somente contra a história, mas contra seu próprio povo. Quando um povo sustenta uma luta armada ou mesmo política contra um colonialismo implacável, a tradição muda de significação. O que era técnica de resistência passiva pode, nesse período, ser radicalmente condenado. Num país subdesenvolvido, em fase de luta, as tradições são fundamentalmente instáveis e sulcadas por correntes centrífugas. É por isso que muitas vezes o intelectual corre o risco de estar fora de propósito. Os povos que conduziram a luta são cada vez mais impermeáveis à demagogia e quem se empenha em ser seguido revela-se um oportunista vulgar, até mesmo um retardatário.
No plano das artes plásticas, por exemplo, o criador colonizado que custe o que custar quer fazer obra nacional isola-se numa reprodução estereotipada dos detalhes. Esses artistas que, todavia, aprofundaram as técnicas modernas e participaram das grandes correntes da pintura ou da arquitetura contemporânea, dão as costas, contestam a cultura estrangeira e, partindo à procura da verdade nacional, privilegiam o que julgam ser as constantes de uma arte nacional. Mas essas criaturas esquecem que as formas de pensamento, a alimentação, as técnicas modernas de informação, de linguagem e de vestuário reorganizaram dialeticamente o cérebro do povo e que as constantes que serviram de parapeito durante o período colonial estão sofrendo mutações terrivelmente radicais. Esse criador, que decide descrever a verdade nacional, volta-se paradoxalmente para o passado, para o inatural. O que ele visa em sua intencionalidade profunda são as dejeções do pensamento, as exterioridades, os cadáveres, o saber definitivamente estabilizado. Ora, o intelectual colonizado, que quer fazer obra autêntica, deve saber que verdade nacional é, em primeiro lugar, a realidade nacional. Lhe é necessário até o lugar em ebulição onde se prefigura o saber. Antes da independência, o pintor colonizado era insensível ao panorama nacional. Privilegiava, portanto, o não figurativo, ou, na maior parte das vezes, especializava-se nas naturezas mortas. Depois da independência, a preocupação de juntar-se ao povo isola-o na representação ponto por ponto da realidade nacional. Trata-se, no caso, de uma representação não ritmada, serena, imóvel, que evoca não a vida, mas a morte. Os meios refinados extasiam-se diante dessa verdade bem representada, mas cabe perguntar se tal verdade é real, se de fato não foi ultrapassada, negada, contestada pela epopeia através da qual o povo abre caminho para a história. No plano da poesia, poderíamos fazer as mesmas constatações. Após a fase assimilacionista da poesia rimada, explode o ritmo do tam-tam poético. Poesia de revolta, mas poesia analítica, descritiva. O poeta deve, porém, compreender que nada substitui o engajamento racional e irreversível nas fileiras do povo em armas. Ainda uma vez, citamos De Pestre. A dama não estava só, tinha um marido. Um marido que sabia tudo, mas para falar com franqueza, não sabia nada. Porque a cultura não existe sem concessões, uma concessão da carne e do sangue, uma concessão de si mesmo aos outros, uma concessão que vale o classicismo e o romantismo, e tudo aquilo em que se embede o nosso espírito. O poeta colonizado, que se preocupa em fazer obra nacional, que se obstina em descrever seu povo, erra o alvo porque não se põe, antes de cantar, em estado de fazer essa concessão fundamental de que fala De Pestre. O poeta francês René Char, que bem compreendeu isso, lembra que o poema emerge de uma imposição subjetiva e de uma escolha objetiva. O poema é uma assembleia em atividade de valores originais, determinantes em relações contemporâneas com aquele a que essa circunstância dá o primeiro lugar. Sim, o primeiro dever do poeta colonizado é determinar com clareza o tema povo de sua criação. Só se pode avançar resolutamente quando, antes de tudo, se toma consciência de sua alienação. Nós absorvemos tudo do outro lado, mas o outro lado não nos dá nada sem, através de 1000 rodeios, nos curvar em sua direção, sem, através de 10.000 artifícios, 100.000 estratagemas, nos atrair, seduzir, aprisionar. Absorver é, também, em múltiplos planos, ser absorvido. Não basta, portanto, tentar desligar-se acumulando as proclamações ou as contestações. Não basta juntar-se ao povo nesse passado em que ele já não está mais. É preciso juntar-se também no movimento oscilante que ele acaba de esboçar e a partir do qual tudo vai repentinamente ser discutido.
É nesse ponto de desequilíbrio oculto em que se mantém o povo que é necessário que nos situemos, porque, não tenhamos dúvidas, é aí que se cristaliza sua alma e se ilumina sua percepção e sua respiração. Keita Fodeba, atualmente ministro do interior da República da Guiné, no tempo em que foi diretor dos Ballet Africain, não tentou ludibriar a realidade que lhe oferecia o povo guineense. Numa perspectiva revolucionária, reinterpretou todas as imagens rítmicas de seu país. Mas fez muito mais. Em sua obra poética, pouco conhecida, encontramos o cuidado constante de precisar o momento histórico da luta, de delimitar o campo onde se desenrolará a ação, as ideias em torno das quais se cristalizará a vontade popular. Eis aqui um poema de Keita Fodeba, verdadeiro convite à reflexão, à desmistificação, ao combate. Madrugada africana. Era de madrugada o pequenino vilarejo que dançara toda a metade da noite, ao som dos tantãs, pouco a pouco despertava. Os pastores, em andrajos e tocando flauta, conduziam os rebanhos para o vale. As moças, com seus cântaros, seguiam umas atrás das outras o caminho sinuoso da fonte. No pátio do Marabu, um grupo de meninos cantarolava um coro versículo do Alcorão. Era de madrugada, combate do dia e da noite. Mas esta, prostrada, não podia mais resistir e lentamente expirava. Uns poucos raios de sol, sinais anunciadores da vitória do dia, vagueavam, ainda tímidos e pálidos no horizonte, e as derradeiras estrelas mansamente deslizavam sobre montes de nuvens, semelhantes aos flamboyantes em flor. Era de madrugada, e lá no fundo da vasta planície de contornos cor de púrpura, uma silhueta de homem curvado desbravava o mato. Silhueta de Naamã, o lavrador. A cada golpe de sua daba, os pássaros espantados levantavam voo e a toda pressa buscavam as margens apraziáveis do Dioliba, o grande rio Níger. Suas calças de algodão cinzento, umedecidas pelo orvalho, batiam de lado na erva. Ele suava, infatigável, sempre curvado, manejando a ferramenta com destreza, porque era necessário que suas sementes estivessem enterradas antes da próxima chuva. Era de madrugada, ainda de madrugada. Os come-milho davam viravoltas nas folhagens, anunciando o dia. Na trilha úmida da planície, um menino levando a tiracolo sua mochila de flechas corria esbaforido na direção de Naamã. Chamou: "Irmão Naamã, o chefe da aldeia te espera debaixo da árvore das palavras." Surpreendido com uma convocação tão matinal, o lavrador largou a ferramenta e caminhou para o vilarejo, que agora resplandecia nos clarões do sol nascente. Já os anciãos, mais graves do que nunca, estavam reunidos. Ao lado deles, um homem fardado, um guarda da circunscrição territorial, impassável, pitava tranquilamente. Naamã sentou-se numa pele de carneiro. O feiticeiro do chefe ergueu-se e transmitiu à assembleia a vontade dos anciãos. Os brancos mandaram um guarda buscar um homem do povoado para ir à guerra na terra deles. Os notáveis, após deliberação, decidiram designar o jovem mais representativo da nossa raça, a fim de que ele vá provar, na Batalha dos Brancos, a coragem que sempre caracterizou nosso mandinga. Naamã, de quem cada noite as moças em coplas harmoniosas louvavam a imponente estatura e o notável desenvolvimento dos músculos, foi escolhido ao ofício. A doce Cádia, sua jovem esposa, perturbada com a notícia, parou subitamente de pilar, guardou o almofariz no paiol e, sem dizer palavra, encerrou-se na choça para chorar sua infelicidade com soluços abafados. Tendo a morte roubado seu primeiro marido, Cádia não podia conceber que os brancos lhe arrebatassem Naamã, em que repousavam todas as suas novas esperanças. No outro dia, malgrado suas lágrimas e gemidos, o som grave dos tantãs da guerra acompanhou Naamã a um minúsculo porto do vilarejo, onde ele embarcou numa chalana com destino à sede
da circunscrição. À noite, em vez de dançarem na praça pública, como de costume, as moças vieram velar na antessala de Naamã, onde, em torno de um braseiro, contaram casos até o amanhecer. Vários meses se passaram sem que chegasse ao povoado qualquer notícia de Naamã. A pequenina Cádia ficou de tal modo inquieta que recorreu ao experimentado feiticeiro da aldeia vizinha. Os próprios anciãos realizaram um breve conciliábulo secreto, do qual nada transpirou. Um dia, enfim, chegou ao vilarejo uma carta de Naamã, endereçada a Cádia. Estava apreensiva com a situação de seu esposo. Foi ter na mesma noite, após penerosas horas de marcha, a sede da circunscrição, onde um tradutor leu a missiva. Naamã estava na África do Norte, ia bem de saúde e pedia notícias da colheita, das festas do charco, das danças, da árvore das palavras, do povoado. Naquela noite, foi concedida à jovem Cádia permissão para assistir, no pátio da mais velha das comadres, às suas habituais conversas noturnas. O chefe da aldeia, feliz com a notícia, ofereceu um grande banquete a todos os mendigos dos arredores. Passaram-se novamente vários meses e toda a gente ficou outra vez aflita por não ter notícias de Naamã. Cádia pensava em fazer mais uma consulta ao feiticeiro quando recebeu uma segunda carta. Naamã, depois da Córcega e da Itália, estava agora na Alemanha e orgulhava-se de já ter sido condecorado. De outra vez, chegou um simples postal contando que Naamã caíra prisioneiro dos alemães. Essa notícia oprimiu a aldeia com todo o seu peso. Os anciãos convocaram o conselho e deliberaram que Naamã estava daí em diante autorizado a dançar o Douga, a dança sagrada do abutre, que ninguém dança sem ter praticado um feito extraordinário. Dança dos imperadores malinquens, da qual cada passo é uma etapa da história do Mali. Foi uma consolação para Cádia ver o marido elevado à dignidade dos heróis do país. O tempo passou, 2 anos se escoaram, Naamã estava ainda na Alemanha, já não escrevia. Um belo dia o chefe da aldeia recebeu de Dakar umas poucas palavras que anunciavam a próxima chegada de Naamã. No mesmo instante, os tantãs crepitaram. Todos cantaram e dançaram até o raiar do dia. As moças compuseram novas áreas para homenageá-lo, porque as antigas que lhe eram dedicadas nada diziam de Douga, a célebre dança do Mandinga. Mas, um mês depois, o cabo Moussa, grande amigo de Naamã, enviou esta carta terrível a Cádia. Era de madrugada, estávamos em Tiraillot-sur-Mer, durante uma séria disputa em que nos opunhamos a nossos chefes brancos de Dakar. Uma bala traiu Naamã. Ele repousa em terra senegalesa. De fato, era de madrugada. Os primeiros raios de sol que roçavam de leve a superfície do mar douravam-lhe as pequenas vagas encarneiradas. Ao sopro da brisa, as palmeiras, como que enfastidas desse combate matinal, inclinavam suavemente os troncos para o oceano. Os corvos, em bandos estrepitosos, vinham com seus granidos anunciar aos arredores a tragédia que ensanguentava a madrugada de Tiaroié, e, no azul incendiado, exatamente por cima do cadáver de Naamã, um gigantesco abutre pairava pesadamente. Parecia dizer-lhe: Naamã, tu não dançaste a dança que leva meu nome. Outros a dançarão. Se escolhi este longo poema, foi por causa do seu incontestável valor pedagógico. Aqui as coisas estão claras. É uma narração precisa, progressiva. A compreensão do poema não é somente um esforço intelectual, mas um esforço político. Compreender esse poema é compreender o papel que se tem de desempenhar, é identificar o objetivo a atingir, é polir as armas. Não há um colonizado que não receba a mensagem contida nesse poema. Naamã, herói dos campos de batalha da Europa. Naamã, que não cessou de assegurar à metrópole poder e perenidade. Naamã, metralhado pelas forças policiais no momento em que retoma contato com sua terra natal, é Sétif em 1945.
Fort-de-France, Saigon, Dakar, Lagos. Todos os negros e todos os árabes que se bateram para defender a liberdade da França ou a civilização britânica encontram-se nesse poema de Keita Fodeba. Mas Keita Fodeba vê mais longe. Nos países colonizados, o colonialismo, após ter utilizado os autóctones nos campos de batalha, emprega-os como ex-combatentes para aniquilar os movimentos de independência. As associações de ex-combatentes são nas colônias uma arma das forças mais anticolonialistas que existem. O poeta Keita Fodeba predispôs o ministro do Interior da República da Guiné a desmantelar as conspirações organizadas pelo colonialismo francês. Era na realidade com o auxílio dos antigos combatentes que os serviços secretos franceses pretendiam, entre outras coisas, anular a jovem independência guineense. O homem colonizado que escreve para seu povo deve, quando utiliza o passado, fazê-lo com o propósito de abrir o futuro, convidar a ação, fundar a esperança. Mas para garantir a esperança, para lhe dar densidade, é preciso participar da ação, engajar-se de corpo e alma no combate nacional. Pode-se falar de tudo, mas quando se decide falar dessa coisa única na vida de um homem que representa o fato de abrir o horizonte, de levar a luz à sua casa, de pôr em pé o indivíduo e seu povo, então é necessário colaborar muscularmente. A responsabilidade do homem de cultura colonizado não é uma responsabilidade perante a cultura nacional, mas uma responsabilidade global perante a nação global, da qual, no fim das contas, a cultura não é senão um aspecto. Não deve o homem de cultura colonizado preocupar-se com escolher o nível de seu combate, o setor em que resolve travar o combate nacional. Bater-se pela cultura nacional é, em primeiro lugar, bater-se pela libertação da nação, matriz material a partir da qual a cultura se torna possível. Não há um combate cultural que se desenrole ao lado do combate popular. Por exemplo, todos esses homens e todas essas mulheres que lutam com os punhos nus contra o colonialismo francês na Argélia não são estranhos à cultura nacional argelina. A cultura nacional argelina toma corpo e consistência no decurso desses combates, na cadeia, diante da guilhotina, nos quartéis franceses atacados e destruídos. Não é suficiente, portanto, mergulhar no passado do povo para aí encontrar elementos de coesão em face dos empreendimentos falsificadores e negativos do colonialismo. É necessário trabalhar, lutar no mesmo ritmo do povo, a fim de determinar o futuro, preparar o terreno onde se manifestam impulsos vigorosos. A cultura nacional não é o folclore onde um populismo abstrato julgou descobrir a verdade do povo. Não é a massa sedimentada de gestos puros, isso é, cada vez menos vinculados à realidade presente do povo. A cultura nacional é o conjunto dos esforços feitos por um povo no plano do pensamento para descrever, justificar e cantar a nação através da qual o povo se constituiu e se manteve. Nos países subdesenvolvidos, a cultura nacional deve, portanto, situar-se no centro mesmo da luta de libertação empreendida por esses países. Os homens de cultura africanos, que se batem ainda em nome da cultura negro-africana, que multiplicaram os congressos em consideração à unidade dessa cultura, devem hoje perceber que sua atividade se reduz a confrontar fragmentos ou comparar sarcófagos. Não há comunidade de destino das culturas nacionais senegalesas e guineenses, mas comunidade de destino das nações guineenses e senegalesa, dominadas pelo mesmo colonialismo francês. Se se quer que a cultura nacional senegalesa se assemelhe à cultura nacional guineense, não basta que os dirigentes dos dois povos decidam apresentar os problemas em perspectivas vizinhas. Problema da libertação, problemas sindicais, problemas econômicos. Mesmo assim, não poderia haver identidade absoluta, porque a cadência do povo e a dos dirigentes não são uniformes. Não poderia haver culturas rigorosamente idênticas. Imaginar que se fará cultura negra é esquecer estranhamente que os negros estão desaparecendo.
Os que os criaram estão assistindo à dissolução de sua supremacia econômica e cultural. Nota de rodapé. Na última distribuição de prêmios em Dakar, o presidente da República Senegalesa, Léopold Senghor, decidiu inscrever nos programas o estudo da noção de negritude. Se a preocupação expressa pelo presidente da República do Senegal é de ordem histórica, não se pode deixar de concordar. Se, pelo contrário, se trata de fabricar consciências negras, isto equivale simplesmente a dar as costas à história que já registrou o desaparecimento da maioria dos negros. Fim da nota de rodapé. Não haverá cultura negra porque nenhum homem político imagina ter vocação para dar origem a repúblicas negras. O problema consiste em saber que lugar esses homens têm intenção de reservar para seu povo. Que tipo de relações sociais decidem instaurar, que concepção tem do futuro da humanidade. É isso que conta. Tudo mais é literatura e mistificação. Em 1959, os homens de cultura africanos reunidos em Roma não cessaram de falar em unidade. Mas um dos maiores corifeus dessa unidade cultural, Jacques Rabemanajara, é hoje ministro do governo malgache e nessa condição resolveu com seu governo tomar posições contra o povo argelino na Assembleia Geral das Nações Unidas. Rabi, se fosse fiel a si mesmo, deveria ter se demitido desse governo e denunciar os homens que pretendem encarnar a vontade do povo malgache. Os 90 mil mortos de Madagascar não encarregam Rabi de se opor, na Assembleia Geral das Nações Unidas, às aspirações do povo argelino. A cultura negro-africana é em torno da luta dos povos que ela adquire densidade e não em torno dos cantos, dos poemas ou do folclore. Senghor, que também é membro da Sociedade Africana de Cultura e que trabalhou conosco na questão da cultura africana, não receou tampouco dar ordem à sua delegação de apoiar as teses francesas sobre a Argélia. A adesão à cultura negro-africana, à unidade cultural da África, passa primeiramente pelo apoio incondicional à luta de libertação dos povos. Não se pode querer o esplendor da cultura africana se não se contribui concretamente para a existência das condições dessa cultura, isso é, para a libertação do continente. Digo que nenhum discurso, nenhuma proclamação sobre a cultura nos eximirá de nossas tarefas fundamentais, que são a libertação do território nacional, uma luta de todos os instantes contra as formas novas do colonialismo e uma recusa obstinada a nos admirarmos reciprocamente no alto.